Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Hélio Gustavo, professor de robótica. Aqui você aprende ser um professor ou se aprofundar em técnicas de aprendizagem, técnicas pedagógicas para você ensinar a robótica. E nessa playlist aqui eu estou apresentando, a minha pós-graduação em robótica educacional que eu vou lançar em janeiro de 2027, tá? Em janeiro de 2027 eu vou estar lançando a minha pós-graduação em robótica educacional aplicada à ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos ou problemas, né? Eu acredito que é a forma mais eficiente de você ensinar os seus alunos é através de projetos, problemas, situações reais. E nós vamos utilizar tecnologias de internet das coisas, inteligência artificial, robótica, também aplicada com as plataformas Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. E nós estamos aqui trazendo as características, os assuntos que são importantes para você que deseja, fazer uma pós-graduação em robótica educacional comigo, tá? Essa pós-graduação em robótica educacional ela vai ser 100% online, então é muito importante que você esteja antenado em várias ferramentas que nós vamos apresentar. E hoje eu vou falar sobre a importância de aprender a aprender. No vídeo passado eu falei da arte de aprender a aprender e eu vou falar agora mais na questão da importância de você aprender a aprender, tá? Então aprender a aprender é muito importante desenvolver autonomia e estratégias para conduzir o seu próprio processo de formação com excelência, né? Depois do advento das redes sociais, né? Do digital, você pode conduzir seu próprio aprendizado. Então é muito importante. Aprender é a competência, mais valorizada do século XXI. Em um mundo onde o conhecimento se transforma em velocidade acelerada, aprender a aprender tornou-se uma competência imprescindível. Não se trata apenas de acumular informações, mas de desenvolver a capacidade de conduzir o seu próprio processo formativo com autonomia, criticidade e constância. A autoaprendizagem emerge como um caminho viável e necessário diante das transformações no mundo como produzimos, acessamos e compartilhamos conhecimento. O estudante contemporâneo precisa ser protagonista de sua jornada educacional, assumindo o controle sobre o que aprende, como aprende e por que aprende. Então perceba que hoje informação é commodity, conhecimento é commodity, está na internet de forma abundante. Agora com a inteligência artificial você coloca qualquer pergunta e ela vai lhe dizer alguma coisa. Então o conhecimento, a informação em si, na sua forma bruta, ela se transformou em commodity, ou seja, é muito fácil de encontrar em qualquer lugar, se transformou de forma abundante, né? Mas isso não é suficiente para que as pessoas aprendam. Por quê? Porque se eu tenho muita informação disponível, gera também confusão se a pessoa não souber utilizá-las. Então é muito importante que a pessoa, o estudante, ele saiba usar o conhecimento, ele saiba aprender. Então precisa ter essa habilidade de aprender. A informação está lá. Mas como é que eu vou acessar? Como é que eu vou transformar aquilo no aprendizado para mim? Então isso é muito importante. Por quê? Porque o mundo se transforma muito rápido, as transformações rápidas no mercado. Então hoje estamos em 2026 e ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. Então daqui a 5 anos vai ser necessário aprender outras habilidades do que sabemos hoje. Eu não digo nem daqui a 5 anos, a todos os anos nós precisamos aprender coisas novas, né? Por quê? Porque tudo está mudando muito rápido. O acesso massivo à informação, necessidade de atualização constante e protagonismo no processo formativo. Eu diria aqui, que as transformações rápidas no mercado, elas demandam de empresas aprenderem rápido, dos profissionais aprenderem rápido, dos empreendedores aprenderem rápido, dos professores aprenderem rápido. Principalmente nós que estamos na jornada de conhecimento, precisamos ensinar o aluno a aprender. Então nós que somos professores precisamos estar na frente. Ou você que deseja ser professor precisa estar na frente. Então você precisa estar bem à frente do seu aluno, o professor.
e a necessidade de atualização constante. Isso é algo que o professor precisa trazer novidade para a sala de aula, precisa trazer inovação, precisa trazer o conhecimento mais quentinho. Por quê? Porque senão você vai estar formando um profissional do futuro, ou melhor, do passado, né, da pré-história. Então, como é que o professor prepara um profissional do futuro? É enxergando o que está lá na frente, a tendência. Então, o professor tem que se antecipar nos seus aprendizados. Então, ele tem que estar se atualizando constantemente. Mais do que estudar sozinho, não é autoaprendizagem, não significa isolamento ou falta de apoio. Trata-se de desenvolver uma postura proativa diante do conhecimento, sabendo organizar o tempo, selecionar fontes relevantes, refletir sobre o próprio desempenho e ajustar continuamente as escolhas de estudo. Então, se antes era preciso pesquisar, selecionar, hoje mais ainda, né? Então, essa habilidade, né, de pesquisar, de fazer curadoria, de você ser crítico, de selecionar fontes relevantes, se tornou imprescindível, senão você vai gastar tempo e energia e talvez até dinheiro em um conhecimento que não é tão bom. O estudante autônomo atua como gestor da sua formação, combinando planejamento estratégico, uso intencional de tecnologia, ou seja, não fique navegando no Instagram, não fique navegando no YouTube. Acesse o YouTube, acesse o Instagram de forma intencional. E práticas de organização cognitiva para construir saberes significativos e duradouros. Então, o estudante ele precisa fazer esse planejamento, precisa estar se relacionando também com as outras pessoas. Então é muito importante ter a estratégia de estudar diante de tanta informação. Ao longo dessa jornada, você será desafiado a cultivar competências profissionais essenciais para a excelência acadêmica e o aprendizado ao longo da vida. Vamos explorar estratégias, ferramentas e práticas que transformarão a sua relação com o conhecimento. Como é a sua relação com o conhecimento? Qual foi a última vez que você leu um livro? Qual foi a última vez que você assistiu um vídeo mais técnico, ao invés de ficar só scrollando os reels, os shorts? Qual foi a última vez que você realmente se aprofundou no assunto? Como é que você enxerga o conhecimento, encara o conhecimento? Por exemplo, o conhecimento para mim é uma chave, né, que faz com que eu abra portas que hoje eu não consigo abrir. Então existem lugares que eu não consigo acessar e a chave, o degrau, o veículo, o transporte para eu chegar lá é o conhecimento. O conhecimento também tem a mágica de criar portas, né? Então pode não existir a porta, então o conhecimento cria a porta e cria a chave. Então é muito importante gostar de estudar. Se você é uma pessoa que não gosta de estudar, não gosta de estressar um pouco o cérebro estudando, pesquisando, realmente você vai ficar muito para trás. Então é preciso ter o estudo autodidático, compreender a importância e aplicar técnicas eficazes para a autoaprendizagem, utilizando tecnologias e conteúdo digital. Então você tem que ser autodidático. Ah, Gustavo, eu só aprendo de forma presencial, então você vai sofrer. Por quê? Porque a velocidade com que as coisas estão avançando não permite que você só aprenda no presencial. Se você só aprender no presencial, você vai perder para quem está aprendendo presencial mais digital. Precisa combinar os dois tipos de aprendizado. Organização cognitiva, estruturar o pensamento através de mapas mentais, conceituais e práticas de fixação de conteúdo. Então, depois que você estuda, você precisa ter uma organização mental. Não é? Você precisa organizar o que você está estudando no seu cérebro, na sua mente, na sua cabeça. Será que você está entendendo o que você está estudando? Será que você mapeou o que você estudou, o que você não estudou, qual é o próximo conceito? Enfim, será que o conhecimento está organizado dentro da sua cabeça? Multimeios didáticos, né? Dominar recursos como vídeos, podcasts e objetos interativos para aprimorar a aprendizagem. Então é muito importante ter os recursos, né? Para você não depender apenas de uma leitura. Autoavaliação estratégica, utilizar quizzes, exercícios e feedbacks formativos para reflexão críticas e melhoria contínua. O estudo autodidático, o domínio das técnicas de estudo autodidático é o primeiro passo para desenvolver verdadeira autonomia intelectual. Vamos explorar
como estruturar seu processo de aprendizagem de forma eficaz. Eu gostei dessa palavra aqui, chamada de autonomia intelectual. Existem pessoas que dependem demais das outras pessoas. Existem pessoas que, para fazer qualquer coisa, depende de alguém pegando na mão para fazer. É muito importante ter um mentor, ter pessoas para ajudar? Mas eu preciso ter minha autonomia intelectual. Eu preciso ser capaz de ler um livro, de assistir um vídeo e conseguir implementar aquilo ali. Eu preciso ter essa habilidade, essa autonomia de aprender qualquer coisa. Se você não tiver essa habilidade de aprender a aprender, vai ficar muito difícil. Então é muito importante você ter autonomia intelectual. Se você lê um livro, você é capaz de aplicar na sua vida os conhecimentos e aprendizados daquele livro. Se você assiste o vídeo, assiste um curso, você tem que ter autonomia de você implementar na sua própria vida, na sua própria profissão, no seu próprio negócio. Enfim, você precisa ter autonomia intelectual. Quem aprende não depende. Pilares do estudo autodidático, né? Primeiro, planejamento estratégico. Então, defina objetivos claros, organize seu tempo de forma realista e cria uma rotina de estudos consistente. Por exemplo, eu vou falar por mim. O planejamento transforma intenções em ações concretas. Por exemplo, falar por mim, eu gosto muito de estudar. Mas gostar muito de estudar não quer dizer que você vai estudar. Você precisa ter um planejamento. Então, por exemplo, primeiro eu defino um objetivo. Depois eu tento encaixar na minha rotina de forma realista, né? Então tem pessoas que fazem um bicho de sete cabeças e não conseguem cumprir. Então tem que ser um planejamento realista, uma rotina de estudo consistente. Seleção crítica de fontes. Então aprenda a identificar conteúdo de qualidade, avaliar a credibilidade das fontes e filtrar informações relevantes em meio ao excesso informacional. Então, hoje estamos na era da informação. E nunca foi tão importante saber selecionar as fontes das informações. Por quê? Porque a internet, ela democratizou o acesso ao conhecimento, mas também democratizou a publicação de conhecimento por qualquer um. Então é muito importante saber quem é que está publicando. Então eu preciso ter essa habilidade de selecionar. E depois disso eu preciso desenvolver o hábito de avaliar, o desempenho, identificar pontos de melhoria e ajustar estratégias com base nos resultados obtidos. Então, primeiro, o mais importante é começar. Tem um ditado que diz assim: faz e depois melhora. Nenhum planejamento vai ser perfeito. É muito importante começar da forma que você se sente mais seguro e depois você ajustar. Aí depois começa, aí depois ajusta, depois começa, depois ajusta, depois começa, depois ajusta. Até você chegar no resultado desejado. Tecnologias a favor da autoaprendizagem. As tecnologias digitais revolucionaram, né, as possibilidades de aprendizagem autônoma, plataformas de ensino online, aplicativos de organização, bibliotecas digitais e comunidades de aprendizagem oferecem recursos inesgotáveis para quem deseja aprender. O uso intencional dessas ferramentas, não apenas seu consumo passivo, potencializa a construção do conhecimento. Então não adianta apenas ser um consumidor, né, de internet, né? É fundamental desenvolver critérios para escolher as tecnologias mais adequadas aos seus objetivos e estilo de aprendizagem. Então você não vai usar todas, mas você precisa escolher qual é a ferramenta que mais se adapta ao seu estilo de aprendizagem, aquilo que você se adequa, se adapta, aquilo que você rende mais, tá? Gustavo, como é que você rende mais, Gustavo? Eu rendo mais ensinando. Eu amo ensinar. Eu faço apenas, muitas vezes eu transformo um conhecimento em um curso apenas para aprender aquele curso, né? Que é a técnica de Feijuan que nós aprendemos, né, na aula passada. Então, é muito importante você entender e ter um autoconhecimento. Mas
a autoaprendizagem ela se correlaciona com o autoconhecimento. Mas você só vai descobrir testando. Então, teste as ferramentas e você vai aprender. Dá exposição ao conhecimento profundo. Então, primeiro, fui exposto àquele conhecimento. Depois, engajamento, que é a interação ativa e questionamento. Depois, reflexão, análise e conexão de ideias. E depois, a consolidação, que é a aplicação e domínio do conhecimento. Então, existem essas fases para você caminhar na aprendizagem. Aprender com profundidade exige mais do que simplesmente estar exposto ao conteúdo. É necessário percorrer um caminho intencional que envolve planejamento cuidadoso, engajamento ativo com os materiais de estudo e reflexão constante sobre o que está sendo aprendido. Então existe um caminho, existe uma trilha, né, para ser seguida para que nós possamos aprender. Organização cognitiva. A forma como organizamos o conhecimento em nossa mente determina a nossa capacidade de compreendê-lo, retê-lo e aplicá-lo. Vamos explorar ferramentas poderosas de estruturação do pensamento. Então talvez você diga assim, Gustavo, eu sou daquela pessoa que estuda e depois de algum tempo eu não sei o que eu estudei. Isso acontece porque a forma de estruturar o conhecimento ela precisa se adaptar, né, com o nosso cérebro. Então, eu leio, mas como é que isso vai estar organizado dentro do meu cérebro? Então, eu preciso ter técnicas para compreender, reter e aplicar o assunto. Então, por quê? Porque, primeiro, se eu não compreender, eu não vou conseguir reter. Então, é muito importante compreender o que está sendo ensinado. Depois, retê-lo. Poxa, entendi, mas como é que eu faço para isso não ir embora, para eu não esquecer? E depois, como é que eu aplico? Né? Então, e são as 3 técnicas de aprendizagem, né, do aluno. É preciso saber ser aluno. É você entender o que está sendo dito, ensinado, que é o aprendizado, que é a compreensão. Depois, enxergar como vai aplicar em sua vida, né, reter e entender como vai ser aplicado na sua vida e praticar, né? Mapas mentais é uma forma... O poder da representação visual. Você vai visualizar suas ideias. Mapas mentais transformam conceitos abstratos em estruturas visuais intuitivas. Partindo de uma ideia central, você cria ramificações que representam subtópicos, estabelecendo conexões neurais entre os elementos. Essa técnica estimula a criatividade, facilita a memorização e permite visualizar o conteúdo de forma global, identificando relações que passariam desapercebidas em anotações lineares tradicionais. Então, quando você estrutura de forma neural, você consegue enxergar cada conexão de um ponto. Você expande, coloca todas as conexões, tópicos e subtópicos. Aí depois você expande aquele subtópico e cria mais subtópicos. E depois você fecha e vai expandindo. É muito massa. Eu gosto muito de usar o mapa mental. Aí ele tem aqui as dicas, né? Use cores, ícones e palavras-chave em vez de frases longas. A simplicidade visual potencializa a retenção. Então, nosso cérebro, ele consegue absorver mais o visual do que o textual. O cérebro, ele absorve mais o visual do que o textual. É aquela palavra, aquele ditado que diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. E é verdade, né? Mapas conceituais conectam o conhecimento. Enquanto mapas mentais partem de uma ideia central, mapas conceituais representam redes complexas de relação entre múltiplos conceitos. São especialmente úteis para conteúdos que exigem compreensão de sistemas, processos e inter-relações. Então, você vai conectando ideias centrais e propósito geral. Você conecta a relação de causa e efeito, né? Causa e efeito. E você tem como trazer também a questão dos contrastes, né? Então, os mapas conceituais utilizam nós, né? Que são conceitos conectados por linhas
E essas estruturas ajudam a entender hierarquias, causas e efeitos. E você consegue tornar explícita as conexões entre diferentes áreas de conhecimento do que simplesmente está solta, né? Então ajuda bastante aqui, esses mapas conceituais. Técnicas de fixação de conteúdo. Então, o que é que nós fizemos? Nós organizamos o conhecimento, mas eu preciso agora fixar o conteúdo. Como é que eu faço? Repetição espaçada. Revisa o conteúdo em intervalos crescentes de tempo. Essa técnica científica combate a curva do esquecimento e promove retenção de longo prazo. Segundo, elaboração ativa. Explique conceitos com suas próprias palavras. Crie exemplos e estabeleça analogia. A elaboração transforma a informação em compreensão genuína. Prática intercalada. Alterna entre diferentes tópicos durante o estudo. A variação fortalece conexões neurais e melhora a capacidade de aplicação do conhecimento. Então, ao invés de ficar batendo a tecla num tópico, vá para o outro, depois vai para o outro, depois volte, né? Então, essa prática intercalada ajuda bastante. Recordação ativa. Trate-se constantemente, teste-se constantemente sem consultar materiais. O esforço de recuperar informações da memória consolida o aprendizado de forma duradoura. Então, não dependa do livro para você, ou dependa do vídeo, ou dependa do seu material para você consultar. Muito importante você fazer um esforço de lembrar. E o cérebro vai dizer, não faça isso, dá uma olhada lá no livro. Não faça isso, dá uma olhada lá no vídeo. Não faça isso, dá uma olhada no que tu anotou. Não, tente fazer o cérebro lembrar. A informação está aí dentro, acredite. Tá? Sendo que se você não fizer esse esforço, o que é que vai acontecer? Esse esforço, essa informação ela vai se derretendo lá no cérebro até o momento que chega no esquecimento total mesmo. Multimeios didáticos, né? A diversidade de recursos disponíveis para a aprendizagem nunca foi tão vasta. Dominar diferentes formatos de conteúdo amplia suas possibilidades e enriquece a experiência formativa. Então você pode usar vídeos, pode usar podcasts, objetos interativos, e-books e artigos, né? Então, os vídeos educacionais, ele combinam estímulos visuais e auditivos, facilitando a compreensão de processos complexos, ideal para demonstrações práticas e conteúdos que se beneficiam da visualização. Tem conteúdo que é melhor mostrar fazendo, né? Então é muito importante. Por exemplo, vou ensinar a fazer um bolo, não é melhor mostrar o vídeo de como a pessoa faz o bolo, né? Podcast permite a aprendizagem e mobilidade, aproveitando momentos como deslocamentos, excelentes para discussões aprofundadas, entrevistas e narrativas, né? Então, o podcast é muito bom. Você pode ver, ouvir e ajuda bastante quando você está em deslocamento. Objetos interativos, simulações, jogos educacionais em ambientes virtuais promove a aprendizagem experiencial. A interatividade aumenta engajamento e retenção. Então, traga o aluno para dentro da sala de aula, é muito importante. E-books e artigos oferecem profundidade teórica e permitem ritmo personalizado de leitura. Recursos como busca e anotações digitais potencializam o estudo. Então ajuda bastante também a leitura, né? É um recurso que vai dentro da sua velocidade de leitura. Estratégia para multimeios. Primeiro, combine formatos intencionalmente. Então, eu sou o cara que só assiste podcast. Não. Misture vídeo, artigos, objetos interativos. Então, é muito importante você entender que cada formato tem um ponto forte. Vídeos são ótimos para quê? Para visualização. Podcast para reflexão. Textos para análise detalhada. E recursos interativos para experimentação. Então, é muito importante você não se limitar a uma ferramenta, né? A um meio, a um formato. Desenvolva o consumo ativo. Transforma-se de consumidor passivo em aprendiz ativo. Faça pausas para reflexão, tome notas, questione o conteúdo e busque aplicações práticas. Use recursos de ajuste de velocidade, ajuste de vídeo, faça marcação em texto, crie playlists temáticas. E a curadoria intencional maximiza o aprendizado, aproveitamento. Então, ao invés de ficar só ouvindo, faça curadoria, faça marcações, realmente estude, separe o que é mais importante do que é menos importante. Entendeu? Então, isso é muito importante que você fazer essa curadoria.
Autoavaliação estratégica. A capacidade de avaliar criticamente seu próprio progresso é fundamental para o aprendizado autônomo. Vamos explorar como transformar a autoavaliação em ferramentas de crescimento contínuo. Então, depois de você estudar, é muito importante se autoavaliar, né? Para você saber realmente o que você conseguiu reter. Então, ajuda bastante. Você pode utilizar quiz e testes práticos para você verificar uma compreensão imediata. Na testagem ativa fortalece a memória e identifica lacunas de conhecimento antes que se tornem problemas. Exercícios de aplicação. Resolva problemas que exigem aplicação prática dos conceitos estudados. Capacidade de usar o conhecimento em contexto variado indica a aprendizagem genuína, né? Então, fazer exercício. Feedback. Você perguntar a outra pessoa como é que está o seu aprendizado, né? Então pode ser através de plataformas digitais, grupos de estudo, mentores. Então o feedback externo ele complementa a autoavaliação. E o diário de aprendizagem. Documente regularmente suas reflexões sobre o processo de estudo, desafios enfrentados, estratégias que funcionam e ajustes necessários. A metacognição acelera o desenvolvimento, tá? O ciclo da melhoria contínua define os objetivos. Então, você estabelecer metas claras e mensuráveis para a sua aprendizagem, né? Não prometa nada de outro mundo. Executar o estudo, aplicar a estratégia e utilizar os recursos planejados. Avaliar os resultados. Você medir, ver se você está crescendo, está evoluindo, está progredindo no seu aprendizado através das autoavaliações. E ajustar a estratégia. Talvez a sua estratégia não foi boa, ajuste. Coloque uma melhor. A autoavaliação não é um evento isolado, mas um ciclo contínuo de planejamento, execução, análise e ajuste. Cada iteração traz novas percepções que refinam o seu processo de aprendizagem. Tem a reflexão crítica, que é a chave da autonomia. A verdadeira aprendizagem começa quando você desenvolve a capacidade de fazer perguntas sobre o seu próprio processo de conhecimento. Então é muito importante fazer o questionamento: o que funcionou, o que precisa melhorar, o que determina a estratégia se foi eficaz ou não. A reflexão crítica transforma experiência em sabedoria. Celebrar os progressos, né? Então reconhecer avanços, mesmo que pequenos. A alta eficácia, a crença em sua capacidade de aprender é construída através do reconhecimento de conquistas. Tem pessoas que sempre estão desanimadas. Então é muito importante também você reconhecer que você está conquistando, está avançando. E abrace os erros. Veja equívocos como oportunidade de aprendizado, não como fracassos. A mentalidade de crescimento aceita que erro faz parte essencial, que o erro é parte essencial do processo de desenvolvimento. Então você vai errar, vai errar. Se você estiver estudando, você vai errar cada vez menos. Então encare o erro como um aprendizado, tá bom? Então comece a aprender, se aprofunde, trilhe o seu próprio caminho, tenha consistência, determinação. E começa pequeno, não tenta implementar 10 estratégias, né? Faz uma estratégia, fica boa naquilo ali, fica bom naquilo ali. A transformação sustentável acontece através de passos consistentes. Não adianta você dizer, eu tenho 10 ferramentas aqui, não. Você precisa começar com uma, use ela bem. Seja paciente, o desenvolvimento de autonomia leva tempo. Não vai ser rápido. Confie no processo e mantenha-se comprometido com sua jornada. Pratique diariamente. A excelência não é um ato, mas um hábito. Pequenas ações diárias constroem grandes transformações. Então é muito importante entender que se você não aprende a aprender, você vai ficar para trás, né? E quando você aprende a aprender, você abre, né, no seu leque de possibilidades, de oportunidades na vida pessoal, profissional e empresarial. Você abre um leque de grandes oportunidades quando você sabe aprender. Então é muito importante saber aprender. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa playlist focada na minha pós-graduação em robótica educacional aplicada em ABP, a aprendizagem baseada por projetos,
que eu vou lançar em janeiro de 2027. Então, se você tiver interesse, nos acompanhe aqui, que vai ter muito conteúdo aí para você aprender e se desenvolver. Beleza? Valeu, eu te espero no nosso próximo vídeo.